chá de frutas silvestres. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, tomador de chá de frutas silvestres. E hoje vamos falar de dicas para a fotografia de arquitetura. Neste vídeo você vai ter 5 dicas fundamentais para a fotografia de arquitetura. Independente se fotografia de arquitetura para você é trabalho, então você mexe com corretagem de imóveis, com sites que fazem aluguel de imóveis para temporada, com aplicativos, se você quer vender ou alugar a sua casa, seu apartamento, enfim, se tem um uso comercial para fotografia de arquitetura, se você mexe com fotografia publicitária, então de repente você pode precisar dos conhecimentos de fotografia de arquitetura para fazer publicidade de hotéis, pousadas, restaurantes, seja para esses fins, ou, por exemplo, para quem atua no mercado de eventos, porque quer fazer com que os ambientes funcionem como uma melhor moldura para os acontecimentos que ali acontecem, ou ainda se você quer uma boa fotografia dos lugares por onde você circula, nas suas férias, você visitou museus, você se hospedou num hotel bacana, você quer ter uma boa fotografia dos ambientes, seja para fins de recordação, de hobby, de trabalho. Fotografia de arquitetura é um assunto bem interessante e eu separei 5 dicas fundamentais para vocês. Antes da gente começar, eu queria agradecer aos apoiadores deste canal e aos membros do canal. Se você quer apoiar o trabalho que eu faço aqui, que só é possível graças aos apoiadores e membros do canal, que financeiramente contribuem para a continuidade da realização deste trabalho. Então, se você quiser, seja membro do canal ou junte-se à comunidade de apoiadores através do Apoia-se. Os links, as informações estão na descrição desse vídeo. Você também pode comprar pilhas, carregadores no site ePilhas. Tem cupom de desconto, tá tudo na descrição do vídeo. Mas vamos às dicas de fotografia de arquitetura. A dica número 1. Tenha uma lente grande angular, uma zoom grande angular. Se a gente está falando de uma câmera full frame, uma lente como a EF 1740 f4L da Canon, para quem usa Canon, ou o equivalente a isso de outras marcas. A gente tem review aqui no canal da EF 1740, é a lente que eu mais utilizei na vida em fotografia de arquitetura. Ela é mais do que suficiente para todas as necessidades que se possa ter, salvo alguns casos que eu vou falar daqui a pouquinho. Então seria uma lente que eu indico para câmeras full frame. E se você tem uma câmera APS-C, a popular EFS 1018 da Canon, ou similares a essas, como a 1116 da Tokina, 1020 acho que da Sigma, da Tamron, Nikon, Sony, tudo tem lente nesses comprimentos. Fujifilm também tem. Se eu deixo de falar alguma marca, alguém reclama, sei lá, Pentax, enfim. Todas as marcas têm uma lente em torno de 10 a 20 milímetros para câmeras APS-C. Então, essas faixas tem review aqui no canal da EFS 1018. Essa faixa de comprimentos atende a maior parte do trabalho de fotografia de arquitetura. Então, o primeiro passo é, tenha uma grande angular. Não adianta você falar assim, olha, eu vou usar a lente do kit e vou fazer panorâmica, porque você vai enfrentar a possibilidade de não dar certo ou de ter muita distorção e não ter as condições ideais de trabalho. Se você puder ter uma lente mais aberta do que 17, 16 milímetros em full frame, é melhor. Dá uma olhada nessa foto feita de um banheiro pequeno com uma 17 milímetros e agora com uma 14 milímetros. Aqui no canal a gente tem também o review da 14 milímetros da série L da Canon. Então, para quem usa full frame, se você consegue chegar numa objetiva 14 milímetros, você vai ter uma condição melhor de enfrentamento dos ambientes muito pequenos, como lavabos, banheiros, elevadores, hall de entrada de apartamento, de condomínio, entre outros corredores, assim, ambientes bem pequenininhos que às vezes nós temos que fotografar. Grande angular é a ferramenta de trabalho. Eu não me lembro de algum momento da minha carreira
ter feito alguma foto de fotografia de arquitetura com mais do que 40 milímetros de comprimento. Então o ambiente nunca é grande o suficiente para que você precise de mais do que isso. Em externas, fachadas, aí talvez possa, porque a gente pode fazer uma foto de longe, por exemplo, de um prédio. Mas para interiores, 100% do trabalho é feito com grande angular, mesmo fotos de detalhes e assim por diante. A segunda dica que eu quero passar para vocês: use perspectiva com um ponto de fuga para dar a sensação de espaço, de profundidade e, de certa forma, de aconchego dos ambientes. Vamos ver algumas fotos em que eu utilizei esses dois fatores, essas duas primeiras dicas, ou seja, a grande angular e a perspectiva com um ponto de fuga. Eu já volto para falar um pouquinho mais para vocês. Viram aí algumas fotos? É importante a gente lembrar que quando eu falo use um ponto de fuga é aquela linha que vai, conjunto de linhas de perspectiva em direção a um alvo que pode estar no centro da foto ou deslocado em relação ao centro. Mas um ponto importante é, a gente está falando de um ponto de fuga e não 2 pontos de fuga. Porque se eu pegar a minha câmera, por exemplo, e inclinar ela de baixo para cima ou inclinar ela de cima para baixo, eu começo a formar um segundo ponto de fuga. Porque eu tenho o ponto de fuga das linhas da arquitetura e ao inclinar a câmera, eu começo a ter aquelas inclinações de perspectiva das linhas verticais de uma construção. E ao fazer isso, eu estou criando um segundo ponto de fuga para cima. Então, quando a gente fala perspectiva com ponto de fuga na fotografia de arquitetura, é com um ponto de fuga. Trabalhe para que o seu posicionamento de câmera seja o mais reto possível, para que as linhas verticais sejam mais preservadas em sua verticalidade. E eu digo sempre que mais importante do que linha horizontal são as linhas verticais. É isso que nos dá a sensação de normalidade, assim, da perspectiva das construções. Essas duas dicas são fundamentais. Vamos continuar. Em fotografias externas, ou seja, vai fotografar a fachada, dê atenção especial ao horário que você está fotografando. Fotografe ou bem no início da manhã, ou já bem no final da tarde e início da noite. Esses são horários em que a posição do sol, se ele ainda estiver acima do horizonte, gera uma iluminação mais lateral, com mais volume, com mais interesse, e se ele já estiver abaixo da linha do horizonte, gera uma coloração muito interessante no céu. Do contrário, uma luz de meio-dia, uma luz de 1, 2 da tarde, ou 10, 11 da manhã, por ser uma luz muito vertical, ela projeta muitas sombras. Então você tem a laje de uma casa e uma sombra muito escura embaixo. Você tem uma portaria de um prédio e uma laje muito escura embaixo. A luz de miolo do dia, ela ajuda muito pouco a gente na fotografia de arquitetura. Então procure zelar por uma escolha de horários quando você for clicar as fachadas. O que mais? Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro para não esquecer nada. Enquanto isso, passa um ônibus na rua. De volta aos interiores, use texturas para reforçar a ideia de acabamento, de aconchego, de conforto. Então, se tem tapete, se tem um piso de madeira, se tem um acabamento específico na madeira, acabamento de parede com textura. Existem inúmeras texturas no ambiente, a forração de sofás, tem inúmeros tecidos e coisas que geram uma sensação tátil nas imagens.
Especialmente se você não está vendendo um imóvel, mas você está trabalhando com a ideia de aluguel do imóvel, então ele tem que ser confortável. A propaganda de um hotel, então tem que ser confortável, de um restaurante, tem que ter aconchego no ambiente. Esse tipo de trabalho fotográfico de arquitetura pede que a gente zele pelos detalhes. Dá uma olhada em algumas fotos de detalhes enquanto eu continuo falando para vocês. A foto de detalhe ela é importante porque ela, lógico, não substitui o ambiente, mas ela complementa, ela vai nos dando sensações que são importantes de serem transmitidas na fotografia de arquitetura. A quinta dica, porque 4 dicas já foram, hein? Tenha grande angular, use perspectiva com ponto de fuga, nas externas cuide do horário, use texturas, estamos já na quinta dica. Para você ter foco, ou a impressão de foco, a sensação de nitidez em toda a imagem, assim você tem um ambiente com nitidez sem desfoque em nenhum ponto dele. Como é que normalmente eu trabalho? Eu foco... Se o ambiente tem algo que precise ser focado, é ali que eu vou fazer a focalização. Mas se não, se a gente quer essa nitidez de ambiente inteiro, eu vou procurar focar com lentes grande angulares. Então a gente está falando da 17 até a 24 mm, pensa nos equivalentes a isso para a câmera APS-C. Então, com grande angular, utilizando uma abertura de diafragma em torno de f11, f16, nessa faixa, ou seja, para gerar uma grande profundidade de campo. Logicamente você vai ter que trabalhar com tripé para fazer isso, porque um diafragma tão fechado vai gerar a necessidade de um tempo de exposição longo, porque se você subir demais o ISO, a granulação que dá na imagem prejudica um pouco o acabamento. Então, diafragma bem fechado, ISO baixo, tempo de exposição longo. E você foca algo entre 1,5 m e 2 metros para frente da câmera. Então, em relação ao teu ambiente, do ponto em que você posicionou a câmera, 1,5 m a 2 metros para frente de você, é ali que você vai focar. Porque com essas lentes de 17 a 24 mm, focando a uns 2 metros de distância de você, em f11, você tem foco no ambiente inteiro. Vamos dar uma olhada numa foto que vocês já viram antes, mas repetindo aqui, de uma sala. A gente tem foco em todo o ambiente. O foco foi feito nessa banqueta que aparece, esse puff, esse banco que está no meio da sala, no meio da foto. O foco foi feito ali, ele estava a coisa de 1,5 m, a quase 2 metros, 1,70 m de distância de mim. Foi feito com 24 mm em f11. Então, não vamos entrar aqui em distância hiperfocal, que é o conceito que eu estou meio que resumindo para dar essa dica. Aproveitando, se a galera quiser um vídeo específico só sobre distância hiperfocal, coloca aí nos comentários se vocês querem. É bastante pedido aí pela galera que faz fotografia de natureza, paisagens, e também tem sua utilidade em fotografia de arquitetura e em algumas outras áreas. Então, se você tem interesse de um vídeo específico, porque aí eu uso todo o tempo do vídeo só para essa informação, coloca aí nos comentários que você quer um vídeo sobre distância hiperfocal. E se você quer pesquisar isso que eu acabei de falar, ou seja, foca dali 1,5 m, 2 metros em f11, f16 e você tem um ambiente inteiro com qualidade de focalização ou com profundidade de campo suficiente para te dar a impressão de foco, pesquise pelo termo distância hiperfocal. E pesquise também por calculadoras de profundidade de campo que você pode instalar no seu smartphone, como DoffCalc, DoffMasters, entre outras. Mas fazendo isso, em tudo quanto é foto que você fizer, você vai ter profundidade de campo e qualidade de foco na foto inteira, tendo a necessidade de usar o tripé. Aí uma diquinha extra, que é um complemento dessa dica, já que a gente está falando de profundidade de campo, foco e tal. Quando você quer dar aquela ênfase nas texturas, a ênfase no detalhe que complementa o ambiente, utiliza diafragmas da ordem de 4 a 5.6. Não vai tão aberto como 2.8, 2, 1.8, 1.4, essas coisas, porque o ambiente começa a ficar sumido da foto, ele começa a borrar tanto, desfocar tanto que desaparece. Dá uma olhada nessa foto de uma toalha num banheiro. Você tem o detalhe, tem a sensação de conforto, mas você não perde o ambiente. Olha esse quarto, né, com o detalhe da coxa, do cobertor que está em cima da cama, mas você não perde o ambiente. Essas duas fotos que você acabou de ver foram feitas em diafragma 5.6. Tá joia, minha gente?
Lembrando que você pode ser apoiador deste canal ou membro deste canal. Os links para membro é só apertar no botãozinho Seja Membro aqui no canal. Para apoio, se junta à comunidade de apoiadores lá do Apoia-se e tem o link na descrição. Você pode comprar os meus cursos, como o curso de composição em fotografia e o curso de fotografia em preto e branco. Você pode comprar pilhas lá com o pessoal do ePilhas com desconto, com o cupom que está na descrição. Então, você precisa de pilha recarregável para o seu flash, para microfone, para luz de LED. Ó, a gente tem uma luzinha LED amarela aqui embaixo iluminando aqui atrás. Então, precisa de pilha recarregável para qualquer coisa, para o controle remoto da TV da sua casa? Compra lá com o pessoal do ePilhas. O link e toda a informação está na descrição desse vídeo. A gente se vê por aí, pessoal. Vou continuar bebendo meu chá de frutas silvestres e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.